Ele não era um ateu, era religioso. Acreditava em Deus de tal forma que, se preciso, mataria por aquilo que ele acreditava. Servia a religião de todo o coração, com paixão, com garra. Estava preocupado com os tais seguidores de um novo caminho, o caminho do cristianismo. Servia aos seus líderes religiosos sem questionar. E um dia, quando um mártir cristão morreu e a sua consciência foi tocada, a princípio não deu muita importância a isso, mas aos seus líderes que o convenceram de que Estevão era sim um blasfemador da religião. Saulo decidiu então que deveria perseguir estes perturbadores da verdade. Saiu numa missão que para ele era nobre, mas estava sinceramente enganado. Jesus interferiu. Jesus, a verdade em pessoa, derramou a luz inteira da verdade, que fez o Saulo cego. Alguns dias sem enxergar, como que com escamas nos seus olhos. Esse encontro decisivo com a verdade precisava arrancar dele uma decisão, uma mudança de vida. Continuaria a seguir sempre o caminho que conheceu, o caminho da religiosidade, da obediência aos seus líderes, porque era isso que sempre entendeu ser certo, sempre creu, ou se renderia ao caminho da verdade que encontrou na luz da própria plena palavra apresentada a ele em carne humana. Saulo decidiu, entendeu que estava totalmente errado, que estava perseguindo os que estavam vivendo na verdade, que afinal a verdadeira religião era a religião da cruz de Cristo e que a verdadeira guarda dos mandamentos deveria ser feita por amor a esse Jesus, que tudo fez por ele, deu a vida por ele. Paulo entendeu que religião de líder, de pastor, de professor, de bispo, talvez não fosse a verdadeira. A verdadeira religião é a religião de Jesus. Ser cristão não era uma praga, era sim um grande privilégio. Jesus viveu uma vida de piedade, de obediência ao Pai e também guardou a lei de Deus pelo motivo certo, por amor ao Pai. Saulo estava atônito e eu imagino ele atônito se perguntando assim: poxa, todos esses anos e eu estava enganado? Todos esses anos eu andava em trevas, sem a luz da palavra de Deus? Eu estudei as Escrituras, mas eu não entendi que afinal deveria viver o caminho de Jesus? Todos esses anos e meus líderes me guiaram para mentiras e erros? Então um homem enviado por Deus, chamado Ananias, foi ao seu encontro e disse o seguinte: o Deus dos nossos antepassados escolheu você para saber a vontade dele, para ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tem visto e ouvido. E agora, por que demorar? Levante-se e seja batizado. Fique limpo dos seus pecados, invocando o seu nome. O resto da história talvez você já saiba. Tudo mudou, até mesmo o seu nome. E ele passou então a ser chamado de Paulo, o grande missionário cristão dos gentios. Será que essa história também não é a sua história? Você que vive uma religião falsa, achando que está na verdade? Você que segue seu líder, seu bispo, seu pastor, padre e não pode questionar nada nesse seu caminho? Você que persegue os cristãos que guardam a palavra da verdade, que seguem como Deus pediu os mandamentos, que guardam o sábado como o próprio Jesus, como a sua mãe Maria e como todos os outros discípulos guardaram? Eu sei que às vezes nós crescemos em um caminho e doamos a nossa vida, o nosso tempo para seguir uma tradição. Há laços familiares envolvidos, há amizades que você não quer largar. Mas você nunca se perguntou se o que você segue é mesmo verdade? Veja, Paulo era extremamente sincero na sua religião, ele era fiel, ele era honesto e apaixonado pela sua igreja e por seus líderes e por Deus. Mas a sinceridade não o tornou certo, porque a sinceridade não torna certo o que era errado. E ele, que estava como cego, ali, quando viu a luz da verdade, teve escamas nos seus olhos.
A luz da verdade, o Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, mostrou a ele um outro caminho. E ele então entendeu que mais vale seguir a Cristo e a sua palavra do que seguir tradições familiares, do que seguir pessoas neste mundo. Eu queria desafiar você, que é uma pessoa boa, uma pessoa sincera, honesta diante de Deus. Quanto tempo mais você vai seguir um caminho que pode não ser a verdade? Ah, mas é só uma parte dos 10 mandamentos que eu não guardo. Como assim? Que honestidade há em um caminho que mistura parte de mentira no meio da verdade? Jesus está fazendo um chamado para você estudar a Bíblia verdadeiramente e se entregar ao caminho que segue sua palavra como ela realmente é. Então Ananias continuou dizendo o seguinte: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e que você recupere também a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivesse caído escamas dos olhos dele e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. O meu desejo é que as escamas do engano caiam dos seus olhos, que você enxergue plenamente o caminho da verdade, das Escrituras, que você receba o Espírito Santo para te conduzir no caminho certo e que você nasça de novo em Cristo Jesus. Entregue o seu coração, peça a Deus que mostre qual caminho seguir, onde encontrar a verdade de Deus. Quer uma dica? Estude a palavra, deixe essa luz aqui brilhar em seu caminho e siga todas as instruções que ela tem para você. Que Deus te abençoe.